Estamos em contato com o Thiago Miquelon, ele que é o prefeito do município de Vespasiano Corrêa, também o presidente da AMAT, Associação dos Municípios da Região Alta do Vale do Taquari, para falar do que já foi obtido, os avanços que tivemos 6 meses após a enchente catastrófica aqui do Vale do Taquari, também para falar sobre a vinda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima sexta-feira para a região e as atividades aí à frente da AMAT. Tudo bem? Prefeito, presidente da AMAT, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente, a todos que nos acompanham. E sempre um prazer estar à disposição da rádio. Fechamos 6 meses da enchente, prefeito, catastrófica, que ainda tem muitas consequências aqui na região. Como presidente da AMAT, o que podemos falar de avanços e de conquistas? Porque a gente sabe que anúncios tiveram muitos, mas a gente ouve também dos prefeitos que, de fato, na prática, poucas coisas aconteceram. Nós fechou 6 meses, então, lá de setembro, e o que vale sempre salientar é que após a enchente de 4 de setembro, nós tivemos, após uns 40, 50 dias, mais uma que veio, inclusive, para nos prejudicar mais, e também não somente os municípios que estavam à beira e à margem do rio Taquari, mas também os municípios da região como um todo. Até nós, Vespasiano Corrêa, vou usar como exemplo, em setembro nós não tivemos grandes danos, né? Mas de novembro nós tivemos também, foi o excesso de chuva, o vento, porque além de enchente houve o temporal. Então a região como um todo, ela estava saindo da lama no 4 de setembro em diante, e em novembro tivemos mais a outra enchente que veio para prejudicar ainda mais a nossa região. Sobre os anúncios do governo federal, governo estadual, todos os governos tiveram presente em todos os momentos que nós tivemos de dificuldade, inclusive se fazem presentes ainda hoje. Porém, cada um agiu da forma e do alcance que cada um pode. Então, hoje, o que mais nos dificulta como região e como município na reconstrução da nossa região é ainda a parte burocrática. Às vezes não é a questão do recurso, é a questão da forma a qual a gente tem que reconstruir a região. Tanto que, lá em Nova Roma do Sul, teve uma iniciativa privada de diversas pessoas que se mobilizaram, empresários, lideranças, empresas, que conseguiram fazer uma ponte. Claro que não é uma ponte de 2 vias, uma ponte a qual a lei permite que o Estado faça. Foi feita uma ponte provisória, que é aquela semelhante à que havia, em menos de 4 meses eles conseguiram refazer uma ponte num valor de 6 milhões. Mas por quê? Porque conseguiram captar o recurso, não precisa licitação, o projeto ele não é um projeto que tem que ser avaliado de forma técnica. Então, essa parte de fazer as obras, de conseguir reconstruir as coisas, aonde que nós temos uma parte burocrática muito extensa, faz com que a gente atrase muito. E é isso que está nos prejudicando hoje. Ontem mesmo eu tive em contato com o nosso prefeito, ontem não, sábado, eu estive pela manhã em uma visita com o prefeito Hamilton Fontana, de Roca Salles, o qual me disse: prefeito, recurso do governo federal está vindo, porém nós precisamos mão de obra, precisamos corpo técnico e precisamos estrutura para fazer com que esse recurso se transforme em obras. Então, nós acreditamos que em médio e longo prazo vai ainda um bom tempo para que a gente consiga fazer aparecer toda a ajuda que o governo do estado e o governo federal está nos enviando. Mas, óbvio, que a impressão no momento é que pouco fomos ajudados, porque, que nem eu disse, a parte burocrática está trancando muito essa reconstrução, a forma de tirar do papel todos os levantamentos de perdas e destruição que tivemos na região. Já que estamos falando de questão de repasses de recursos do governo, aproveitar porque a gente tem na sexta-feira a presença do presidente Lula aqui em Lajeado. É algo histórico, né? Por mais que muito se entenda que ele já deveria ter vindo, agora estará aqui presente. O que o Thiago Miquelon sabe sobre isso? Se espera outros anúncios, se tem alguns indícios do que poderá ser anunciado e... num primeiro momento se sabe que ele virá para Lajeado, para a Univates.
A parte alta do Vale do Taquari está tentando fazer com que o Lula viaje também, chegue ali para ver a situação de especialmente Mussum e Roca Salles. Há essa possibilidade? O que o Thiago Miquelon poderia nos passar sobre isso? Na verdade, nós ainda não recebemos um convite oficial da parte do governo federal para a associação. Talvez foi enviado para o nosso e-mail nesse final de semana, mas até então a gente tem as informações que ele virá. Já estamos nos preparando para fazer essa recepção, porque nós temos que ter a noção de que não é sempre que temos a oportunidade de um presidente da República vir ver com os seus próprios olhos as condições que a nossa região se encontra e o potencial também que a nossa região tem. Isso é de suma importância. Já tivemos a presença da primeira-dama, tivemos a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, o qual eu estive presente junto com o vice-presidente para visitar a nossa região, e nós temos que entender que, independente de política, de partido, independente de qualquer ideologia que a nossa comunidade possa ter, e a gente respeita muito isso, nós como prefeitos, nós como presidente da associação, nós como liderança e entidades regionais, nós temos que respeitar o presidente da República por estar vindo para a nossa região. E que venha para trazer mais recursos, que venha para trazer soluções e que traga boas notícias para a nossa região, porque nós precisamos ter esse olhar. Quer queira ou não, a nossa região foi muito prejudicada, estamos tendo uma dificuldade, uma região que tem um potencial muito grande e ela é uma região a qual faz uma parte fundamental no desenvolvimento do nosso estado, do Rio Grande do Sul. Estado esse que também é muito forte perante a união de todos os estados do Brasil. Então, a vinda do presidente para nós é uma oportunidade para que a gente consiga reforçar os anúncios do que está sendo feito, mas também a gente poder ter a oportunidade de apresentar as dificuldades que a nossa região ainda enfrenta em retomar a vida ao normal. Quer queira ou não, nós vínhamos numa crescente muito grande, principalmente com o turismo, desenvolvimento industrial e comercial da nossa região. Nossa pauta até médio prazo era o transporte e a logística, onde que nós falávamos dos pedágios. Hoje, praticamente, os pedágios não são mais a prioridade, porque a prioridade é nós reconstruirmos as pontes e os acessos que estão isolando a nossa região das demais regiões. Então, é com esse intuito que nós precisamos, sim, fazer jus à missão a qual nós temos de líderes de comunidade, de prefeitos, vereadores, presidentes de associações e entidades, para que a gente lute pela nossa região com muita construção, com muito diálogo e muito respeito ao presidente, para que ele tenha bons olhos para nos ajudar com recursos e principalmente com condições para que a nossa região retome o mais breve possível o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. São vários os municípios que foram atingidos pela enchente e que estão perdendo indústrias, comércios, habitantes, moradores, e isso é um retrocesso muito grande. Mussum mesmo é um município que está buscando erguer a autoestima da comunidade. O prefeito Matheus a todo momento está buscando ações para que consiga fazer com que as pessoas acreditem no município, da mesma forma o prefeito Jonas, o prefeito Hamilton de Roca Salles, a prefeita Gisele de Santa Teresa, porque além das obras de concreto, ferro, asfalto, nós temos uma das maiores obras para a nossa comunidade, que é reerguer e construir a autoestima dessa comunidade. Porque as pessoas, quando levaram o primeiro embate em si, a primeira enchente, já desanimou. Aí depois veio a segunda enchente em 50 dias, praticamente foi um nocaute. Então nós precisamos, além de todos esses recursos e grandes obras de concreto e ferro e asfalto, nós precisamos nos unir para aumentar a autoestima, para a comunidade ainda acreditar, ou melhor, acreditar cada vez mais na nossa região e nos nossos municípios. Estamos conversando com o Thiago Miquelon, que é o prefeito do município de Vespasiano Corrêa, também presidente da AMAT. Prefeito, quero voltar um pouquinho quando o senhor falava lá no início que receberam bastante ajuda por parte dos governos federal e estadual, mas que falta um pouco de agilidade, falta a questão burocrática, ela é muito longa e aí falta a mão de obra. Isso depende de quem? Depende das empresas contratarem, é um movimento que os municípios têm que fazer, aonde vocês estão identificando
identificando esse problema? Nós temos diversos pontos que foram levantados pelos colegas prefeitos. Então, eu vou fazer um resumo porque esse assunto ele é bem complexo. Vamos lá, vou dar um exemplo. No momento que nós temos a questão das rodovias e dos acessos e das pontes, a gente encaminha para a Defesa Civil, no sistema S2ID, é o sistema ao qual a Defesa Civil do governo estadual e federal, eles acompanham as destruições causadas pelas enchentes. Enquanto o município estiver em situação de emergência e calamidade, o processo ele é encaminhado. Então, nós tivemos a curto prazo uma reunião com o secretário de Transporte e Logística do Estado, Juvir Costella, o qual apresentou para nós todo o andamento dos processos de reconstrução das pontes. Como vai funcionar? O governo do estado monta os projetos, encaminha para a Defesa Civil do governo federal e o governo federal avalia, através da Defesa Civil do governo federal, avalia o projeto. Bom, a obra foi orçada em 30 milhões, como eu vou usar o exemplo da Ponte de Santa Bárbara. No primeiro momento, ela foi avaliada numa obra de grande estrutura, vão ter que fazer ela numa estrutura mais alta, melhor, porque nós, por lei, nós não podemos fazer a ponte no mesmo lugar onde ela foi levada, porque senão nós estaríamos pondo em risco o dinheiro público em um local onde que, se o rio veio uma vez, pode vir outra vez e inclusive levá-la novamente. Então, para fazer uma obra de maior proporção e numa condição melhor, foi feito todo o estudo de engenharia, foi feito o anteprojeto e encaminhado para a Defesa Civil do governo federal. No momento que chegou lá, é orçado os valores. E aí o governo federal tem uma planilha a qual eles têm os valores por metro quadrado da ponte ou por metro cúbico. De acordo com a obra, tem uma planilha que é referência para ser analisado isso. No momento que o governo federal analisa, o governo federal aponta, bom, nós faremos um aporte de 20 milhões para essa ponte. Ah, mas a ponte custa 40 milhões. Bom, então o governo do estado pode aportar também um valor. Então é dessa forma a qual é construído todo o processo burocrático, e por isso que ele leva mais tempo. Se é uma obra que o governo federal diz, não, nós iremos fazer e o valor é 5 milhões, nós vamos aportar 5 milhões. Aí ele faz o convênio com o governo do estado ou faz o convênio com o município e já empenha o valor, e aí o município faz o projeto, licita a obra e dá sequência. Um exemplo, isso são em obras de menor proporção. Vou dar o exemplo da Pinguela, que é um ponto turístico que liga Vespasiano Corrêa a Doutor Ricardo. O rio levou a Pinguela, que é um dos pontos turísticos muito frequentado da nossa região, e ela tem uma engenharia mais simples. O valor foi orçado em 580 mil, foi mandado o projeto, foi botado na plataforma da Defesa Civil do governo federal, aprovou o projeto, já empenhou 580 mil para o município de Vespasiano e Doutor Ricardo. Agora já está na mão da engenharia dos nossos municípios, estamos fazendo a licitação aqui pelo município. Então, por isso que eu digo, os recursos eles estão vindo, os recursos estão sendo aprovados, porém nós não podemos dizer ainda que falta aprovar o tal recurso, talvez por causa da parte burocrática. Então, é por isso que é muito complexo nós falarmos disso. Um exemplo, a ponte de Mussum já foi aprovado, já foi empenhado o valor e, inclusive, a Prefeitura de Mussum já fez a licitação. A ponte de Santa Bárbara veio a balsa, que está de forma paliativa, ajudando a região e quebrando um galho. Não é a melhor das condições, porém, é melhor do que não ter nada. Mas a ponte está na mão do governo do estado, que está, através da Secretaria do Transporte e Logística e do DAER, fazendo o projeto, encaminhando para o governo federal, para o governo federal e estadual chegar a um consenso de ver qual vai fazer, o que valor vai ser o aporte de cada esfera. Então, é dessa forma que está sendo conduzindo esses processos. Para nós termos uma comparação e entender e ficar mais claro, aquelas pontes de Caraá, que foram na enchente do ciclone extratropical que aconteceu em fevereiro de 2023, agora, em fevereiro de 2024, as obras estão iniciando. Então, foi um processo de 1 ano, praticamente, entre projeto, entre Defesa Civil Estadual, Defesa Civil Federal, projeto ambiental, projeto estrutural. Então, é todo esse andamento que faz com que as nossas ações elas acabam sendo demoradas e, muitas vezes, fica a percepção da comunidade de que as coisas não estão acontecendo. Porém, nos bastidores, eu posso afirmar que muitas coisas estão por vir e acredito eu que vamos conseguir sim dar essa volta com a ajuda do governo estadual e governo federal e todos os municípios juntos.
Tiago Miquelon, presidente da AMAT, prefeito de Vespasiano Correia. A gente está falando muito em remediar, né? Em recursos que virão, ou que estão vindo, ou que deveriam vir por parte dos governos, seja federal, estadual. Mas é importante a gente falar sobre prevenção também, né? E o que você acredita que evoluímos aqui em termos de Vale do Taquari para as próximas enchentes, que elas chegarão. Esperamos que não nessa proporção, mas enchentes fazem parte do nosso histórico aqui na nossa região. Na sexta-feira conversamos com a presidente do comitê da bacia Taquari-Antas e ela disse que a previsão é concluir o plano da bacia Taquari-Antas até o fim do ano, com foco na prevenção de desastres e boa gestão de recursos hídricos. Dá para citar alguns pontos que você acredita que tenhamos evoluído ou que estejamos mais preparados para uma nova ocorrência de enchente aqui no Vale do Taquari? Sim, infelizmente é após a tragédia que a gente muitas vezes se mobiliza para buscar a prevenção, mas precisamos olhar com os bons olhos em relação a isso. Inclusive, justamente a comissão da Taquari-Antas, da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, é algo que, se eu não me engano, é mais de 8, 9, 10 anos que vem se trabalhando e vem se falando sobre melhorias para a bacia hidrográfica, a qual atinge toda a nossa região. E agora parece que, devido a todas essas catástrofes, nós estamos conseguindo avançar e conseguindo buscar um olhar também das esferas maiores, como o governo do estado e o governo federal. E isso é que nos deixa feliz. Por quê? Porque os municípios sozinhos não têm como construir um trabalho de prevenção numa situação de tamanho de uma bacia como é a da nossa do Taquari-Antas. Nós estamos falando em aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados de área, aonde que pega toda a bacia hidrográfica do Taquari-Antas. Então, a quantidade aonde que de água que é pego para os nossos rios é uma quantidade gigantesca, e para isso nós precisamos buscar esse olhar de prevenção. O que está sendo feito, além de toda essa comissão, é que foi melhorado a questão da defesa civil, não somente do governo do estado, mas está melhorando inclusive dos municípios. Muitas vezes as defesas civis municipais elas eram só feitas praticamente em portaria e só eram lembradas no momento de emergência. Então se vê prevenção, a inovação, se vê também cursos e melhorias de qualificação para as equipes. O governo federal também está buscando ampliar esse olhar de prevenção em relação à equipe, porque primeiro ponto para nós falarmos em prevenção, nós precisamos ter equipe e um quadro qualificado. Isso do governo federal, do governo estadual. E de cima para baixo, essa organização ela tem que existir para que possa orientar os municípios a agir também. Além disso, existe muito a pauta da dragagem dos rios, do desassoreamento da bacia, o qual é um assunto que existe diversos pontos de vista, mas são formas as quais a gente está expondo, já teve vários fóruns, vários debates, várias reuniões, para a gente buscar meios de prevenir as enchentes. Além da buscar a limpeza do rio, a dragagem, está se falando também sobre a questão de organizar a proibição da construção de moradias e também respeitar a margem do rio. E isso não pode ser da noite para o dia, não tem como chegar nas casas da noite para o dia de quem mora nas margens dos rios e dizer, a partir da manhã você não pode morar mais aqui. Então são trabalhos que está sendo feito através do Ministério Público, através da Comissão Taquari-Antas, através do Governo do Estado, do Governo Federal, que são reuniões e planejamentos que a gente está buscando para que a médio e longo prazo a gente consiga evitar ou amenizar os problemas de enchente. Além disso, teve turmas que foram para Blumenau, Santa Catarina, visitaram outros municípios de outros estados, inclusive, que passam por situações semelhantes à nossa e que estão há muito tempo já investindo e avançando em tecnologias para conseguir ter um olhar mais preventivo perante isso, principalmente na questão do alerta. Santa Catarina já está bem avançado em relação a isso, já tem convênio com outros estados e nós já, inclusive, falamos em buscar esse convênio para o Rio Grande do Sul, que é uma análise com software e com equipamentos que conseguem prever os níveis de água e níveis de chuvas que iriam fazer. Temos isso seria muito importante. Seria muito importante porque no momento que nós tivermos
um olhar mais preciso do que pode vir de chuva ou aonde o rio pode atingir, por mais que isso não é uma coisa fácil, é óbvio que nós conseguiríamos muito evitar a perda principalmente de vidas, né, que foi o que mais levou em setembro devido à falta de comunicação e também o fato das pessoas não acreditarem que o rio poderia chegar aonde chegou. Então, são essas as medidas que nós estamos construindo em grupo, são várias ações, várias frentes que está sendo puxada em relação a isso, tanto do governo federal quanto do governo estadual e dos municípios. Porém, é um assunto que está indo em doses homeopáticas, porque nós estamos falando em reconstrução de uma região e estamos falando de prevenção. Então, são dois assuntos que agora nós precisamos colocar na balança, porque aquela pessoa que foi prejudicada, ela não está pensando na prevenção, agora ela quer que a gente resolva e juntos a gente resolva o problema que causou as enchentes. E aquela pessoa que pouco prejuízo teve, ela está nos cobrando a prevenção para que não chegue em situação mais grave para quem não teve situação mais grave. Então, são assuntos que nós estamos tratando como entidade, como região, mas é uma missão de médio e longo prazo que nós precisamos nos unir cada vez mais e não podemos desistir. Inclusive, a defesa civil da nossa região, nós batalhamos e mandamos ofícios para o governo do estado pedindo profissionais, inclusive o tenente-coronel queria assumir, que fossem pessoas que conhecessem a nossa região para que tenham um olhar mais familiar ao Rio Taquari, porque é só quem está aqui todo o tempo ou que está há anos vivendo na nossa região que sabe a força e a proporção que o Taquari pode causar de destruição quando ele está com seus níveis bem elevados. Tá certo, Thiago Miquelon, prefeito de Vespasiano, presidente da AMAT, obrigada por atender a Rádio Independente, bom trabalho aí em Vespasiano e também à frente da entidade. Eu que agradeço a oportunidade e sempre parabenizar o trabalho da Rádio Independente e de todas as emissoras de rádio e comunicação que nos ajudam muito. E é muito importante que as pessoas, ao acompanhar a rádio, tenham certeza que a Rádio Independente, ela transmite a informação correta e busca sempre ouvir da fonte segura. Isso é muito importante, porque nós tivemos também esse fator que foi as fake news e a falta de desinformação, que muitas vezes acaba prejudicando o trabalho que é feito pelas entidades, os municípios, o Estado. Então é muito importante o papel da imprensa e nós agradecemos muito a Rádio Independente, tá bom? Forte abraço a todos. Forte abraço, Thiago Miquelon.